Pra gente começar essa aula que é bastante interessante, eu queria que você visse a publicação que eu fiz lá no meu Instagram, tá? Vamos junto aqui analisar, que eu acho top de verdade esse negócio aqui, vê só. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk off my home, 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 my lovely. Eu acho esse meme muito engraçado, mas ele explica muita coisa do que nós vamos conversar agora. Você viu que em diversos momentos ela começa com a luz branca, depois ela troca para uma luz verde e depois troca para uma luz vermelha. Então nossa aula vai ser em cima justamente desse exemplo. E aí se você quiser voltar para ver o vídeo e achar graça igual eu tô achando aqui, pode voltar e fica à vontade. Vê só. Primeira coisa em relação a essa parte de reflexão, que eu só escrevi reflexão da luz, mas é reflexão e absorção. Que você tem que estar ciente, são duas cores bastante básicas, que foram as primeiras que surgiram nas primeiras televisões, as famosas televisões preto e branco, você já deve ter escutado sobre isso. O preto, gente, ele é a ausência de todas as cores. E bota na sua cabeça o seguinte, a gente só reflete aquilo que a gente tem. Ives, e o preto? O preto não tem nada, então ele não pode refletir. Logo, se ele não reflete, ele absorve, tá? Então ele absorve a luz. Consequentemente, ele está absorvendo energia. Por isso que camisas pretas são usadas por pessoas gordinhas, assim como eu. Por quê? Que é justamente para emagrecer. Se você chega perto de um carro preto durante o meio-dia de um sol muito forte, você vai notar que aquela temperatura ali daquele carro está bem mais alta do que de um carro branco. Mas por quê? Porque o branco, tá? Ele serve justamente como a combinação de todas as cores, do vermelho, do alaranjado, do amarelo, do verde, do azul, do anil e do violeta. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que nesse caso, o branco ele reflete tudo aquilo que ele tem. Ou seja, como ele tem a cor, ele vai refletir a cor. Por isso que teve até uma campanha, inclusive é uma das questões do nosso material, que é a famosa campanha Pinte seus tetos de branco. Por que pintar os tetos de branco? Uma forma de pintar os tetos de branco é justamente fazer com que você tenha uma situação de reflexão maior e aí fica menos quente naquele centro urbano, tá? Então vamos lá, vamos para os exemplos. Então a nossa lâmpada aqui é uma lâmpada branca, tá aqui o nosso observador para observar os objetos. É tanto que o observador ele pode interferir até mesmo na cor, tá, gente? Nós temos os seres, as pessoas que têm uma patologia chamada de daltonismo. Esse daltonismo, tá? A pessoa tem dificuldade de identificar alguns tipos de cores, já caiu inclusive na prova do Enem envolvendo a parte de biologia, tá? Então a gente vai conversar muito com biologia aqui. Então vê só, a luz branca, quando ela bate no objeto branco, então a luz é branca, o branco tem branco, então ele reflete para os nossos olhos isso daqui. Então o cara, ele vê esse objeto aqui como sendo evidentemente branco, tá? Então aqui é a situação que a gente tem no nosso dia a dia normal, tá, gente? Aí, ó, aqui a luz branca ela vem e atinge o objeto que é verde, vê só. A gente só reflete aquilo que a gente tem, o que a gente não tem, a gente absorve. Ives, ele tem vermelho? Tem não, então absorve. Ele tem alaranjado? Tem não, então absorve. Ele tem amarelo? Tem não, então absorve. Ele tem verde? Tem, então ele reflete o verde. Ele tem azul? Tem não, então absorve. Ele tem um anil? Tem não, então absorve. Ele tem um violeta? Tem não, então absorve. Ives, e essa absorção é usada para quê? Vou te dar um exemplo. Qual é a cor das folhas, das árvores? É verde. Essa energia que ela absorve da luz, Ives, esse vermelho, esse alaranjado, esse amarelo, esse azul, o anil e o violeta, ele usa para quê? Para um processo que vocês conhecem como fotossíntese, que é a conversão de dióxido de carbono em gás oxigênio. Ah, olha a sacada aí. Então as energias, lembra que a frequência tem a ver com energia? Então essa frequência, essa, compreendem e a utilizam no processo de fotossíntese, ó. Ives, agora aqui no terceiro caso, vamos lá, ó, a gente vai ter o raio de luz, vai sair daqui da luz, né? Da luz, o raio de luz branco, atinge o vermelho. Aí vamos lá, o branco é o quê? O branco é o vermelho. Tem um vermelho? Tem, então reflete. E aí a gente acaba vendo vermelho, né? Ives, tem um alaranjado? Não, absorve. Tem um amarelo? Não, absorve.
Tem o verde, tem não, absorve. Tem o azul, tem não, absorve. E tem o anil, tem o violeta, também não absorve. Então ele só reflete o vermelho. Por isso que a gente vê esse cara branco, porque ele reflete o branco. Ou seja, ele reflete tudo, porque ele tem tudo. Esse cara, ele só reflete o verde, que é o que ele tem. E esse cara só reflete o vermelho, que é o que ele tem. Então a gente só reflete aquilo que a gente tem. Agora vamos entender como é que acontece a mudança da face lá da menina. Uma parte do rosto dela, evidentemente, que ela pintou de vermelho, outra parte ela pintou de verde, tá? Ives, e aí o que que acontece quando ela bota lá a luz verde? Vamos lá. Aquele objeto que inicialmente era branco, atinge a luz verde nele. Aí se liga só. Se atinge o verde nele, o branco tem o verde? Nossa, o branco tem o verde, então ele reflete. Então esse objeto que por natureza, quando ele está na luz branca, são os mesmos objetos aqui, tá, gente? Dos três casos. Ele é visto com que coloração? Ele não é visto como branco, ele é visto como verde. Ah! Ives, quando essa luz aqui ela sai e atinge um objeto que naturalmente é verde. Ah, então ele pega o verde, tem o verde? Tem, então reflete. Então ele reflete e esse objeto ele vê como sendo verde. Ives, e agora o verde aqui, ó, bate no vermelho. E aí, quando o verde bate no vermelho, acontece o quê? Ah, quando o verde bate no vermelho, acontece a eventualidade do vermelho tem um verde? Não. Então ele absorve. Quando ele absorve, ele não reflete nada. Se ele não reflete nada, ele fica com que cores? Preto. Que no vídeo, se você voltar agora, você vai notar que é justamente a região da barba da menina, que ela faz uma barba, né? Ah, Isa, aquela barba tá pintada de quê? De vermelho. Por isso que ela fica preta quando coloca a luz verde. Ah, saquei a ideia. Então, nesse caso aqui, ele não reflete nada, então ele absorve tudo. Olha que legal. Ives, beleza, entendi esse caso aí do verde. Vamos agora para o caso da luz vermelha. Vamos lá. A luz vermelha atinge um objeto que naturalmente era branco. O que é que acontece, ó? Bate aqui. E aí o branco tem um vermelho? Nossa, o branco tem um vermelho, então reflete, né? Legal, né? Ives, então ele vê esse objeto de que cor? Nossa, o que chega nos nossos olhos é vermelho. Então ele vê o objeto que inicialmente era branco, vermelho. Ah, Ives, por isso que quando eu era criancinha que eu brincava com um negócio chamado luz negra, que ela era meio violetada, né? E eu pegava uma luva branca, por exemplo, eu via a luva de que cor? Violeta. Então, o objeto que é branco, ele se adapta à luz. Então, é a luz que está no ambiente que determina a cor que a gente vê. Ives, e se essa luz vermelha incidir pelo objeto que é verde? Aí vamos lá. Se ela incide em cima de um objeto que é verde, o meu objeto que é verde tem vermelho? Tem não. Então, ele vai fazer o quê? Absorver. Então, se ele vai absorver, significa dizer que ele não vai refletir nada. E se ele não vai refletir nada, ele fica com que cor? Preto. Que se você lembrar, acho que é justamente a região da boca da menina, né? Quando ela bota lá a luz vermelha. Ah, saquei, Ives. Ah, e aí, quando essa luz vermelha atinge o objeto que é vermelho, a parte que está vermelha, tem o vermelho? Tem, então reflete. Ah, então eu vejo isso aqui o quê? Vermelho. Ah, Ives, então quer dizer que nesse caso aqui, a região que antes estava escura, que era a região da barba, vai ficar avermelhada. Volta o vídeo. E vê se tudo isso não corresponde. Então lembra qual é a dica, qual é o método que tem que estar na sua cabeça. A gente só reflete aquilo que a gente tem. Então vê só, no nosso primeiro caso a gente teve essa configuração e nesses dois exemplos a gente teve esta configuração. Cai muito questões disso nos vestibulares, fica atento, é bem importante. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te vejo na nossa próxima.